Olá, eu sou a pastora Mônica Sampaio de Melo, dirigente do Ministério Sementeira Divinas Promessas, aliançada com o apóstolo Jefferson Neto, do Ministério Apostólico Novo Tempo. E eu trouxe para você a leitura devocional desse estudo do Velho Testamento, feito pelo apóstolo Jefferson Neto, para preparar a igreja para o avivamento e para manter o avivamento. E com a autorização do apóstolo Jefferson Neto, eu vou fazer todo o estudo gravado aqui no meu canal no YouTube, canal Mônica Sampaio de Melo, e você pode compartilhar para quem você quiser, tá bom? Então nós vamos iniciar aqui a lição número 1, né? Eu vou fazer uma introdução e nós vamos estudar as Escrituras, a fim de que haja um avivamento. O apóstolo Jefferson Neto está baseado na Grande Boston, nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, na cidade de Framingham, com o ministério Novo Tempo, New Time Church, tendo filiais aqui no Brasil também. Lição número 1, o estudo das Escrituras. Texto bíblico, Salmos 56, verso 4, 105, verso 42, Provérbios 13, 13, Isaías 28, 13, texto principal, João 5, 39. Verdade prática. Estudar as Escrituras Sagradas é perscrutar a mente de Deus. Alvos. Ao término desta lição, os alunos entenderão que, número 1, estudar as Escrituras é uma necessidade do crente. Número 2, estudar as Escrituras é compartilhar da mente de Deus. 3, as Escrituras nos preparam para morar com Deus eternamente. Instruções preliminares. Como você pode ver, esta revista tem como objetivo final revelar o pano de fundo da Bíblia Sagrada. Normalmente gastamos tempo suficiente estudando a Bíblia e nem sempre gastamos tempo necessário estudando sobre a Bíblia. O problema é que, neste mundo em que vivemos hoje, todos os dias somos questionados sobre as razões da nossa fé. E embora a fé propriamente dita não possa ser explicada, nós podemos e devemos saber por que cremos no que cremos, para que o nosso culto seja racional. Romanos 12, 1. Um dos alvos de ataque do inimigo e do mundo é a veracidade da palavra de Deus. Ao estudarmos tudo que diz respeito ao surgimento da Bíblia Sagrada e à sua história, teremos ainda mais convicção de que este livro não pode ser questionado sem que haja consequências, porque ele é a palavra de Deus revelada ao homem sem sombra de dúvidas. No entanto, você verá que optamos em abrir a revista com um incentivo devocional a respeito da importância do estudo das Escrituras. Esperamos que esta lição lance um fundamento para as pesquisas que virão à frente. Enfoque do texto. Embora iremos estudar sobre a Bíblia neste curso, queremos oferecer aos alunos uma base sobre a qual edificar todas as outras lições que virão em seguida. Como nas próximas lições seremos mais técnicos e apresentaremos argumentos mais teológicos, sugerimos que o professor aproveite esta lição para restaurar no coração da igreja o compromisso com o estudo da palavra de Deus. Infelizmente, quando o assunto estudado é mais técnico, algumas pessoas tendem a desistir no meio da estrada. Esta primeira lição está sendo oferecida como munição ao professor para gerar o compromisso necessário para manter a sua classe envolvida até o fim. Se for feito um bom trabalho nesta abertura, todos os seus alunos ficarão até o fim, porque saberão do valor de se saber as coisas concernente à formação da Bíblia Sagrada, já que ela é tão vital para a minha vida espiritual.
Subsídios da lição número 1. O estudo das Escrituras é essencial para a boa saúde da Igreja do Senhor, porque torna a Igreja mais eficaz na sua obra e mais poderosa para executá-la. A razão do porquê trazemos um estudo seminarístico para dentro da Igreja é exatamente para dar a todos a oportunidade de saber como explicar a sua fé. Nesta revista, usaremos de uma linguagem que seja acessível a todos para o bom aproveitamento dos alunos. Pedimos que o professor monitore a assimilação dos alunos e veja se alguém precisa de atenção específica para entender um determinado ponto da lição. Sugerimos que se use, à medida do possível, fotos ou imagens projetadas para enriquecer a qualidade do ensino. Lembre-se que você está dando uma aula e não pregando sobre o assunto. Seja o mais didático que você puder e confie no Espírito Santo, que é o divino professor. Deus te abençoe. Então, partindo desta introdução, irmãos, vamos começar ao estudo propriamente dito, o estudo das Escrituras, introdução. Na revista O Mover do Espírito Santo, encerramos falando um pouquinho da importância da Palavra de Deus em um avivamento. Portanto, nada mais coerente do que estudarmos agora um pouco mais a fundo sobre a Bíblia Sagrada, sua veracidade e confiabilidade. Sendo assim, nesta revista estudaremos tudo aquilo que diz respeito à Palavra de Deus no sentido histórico, estrutural, linguístico, arqueológico e canônico. Aqui encontraremos as razões do porquê cremos na Bíblia Sagrada como a infalível Palavra de Deus, ou, em outras palavras, daremos razão à nossa fé. Romanos 12:1. Antes de entrarmos nos temas seguintes, veremos nesta lição a importância do estudo das Escrituras. Desejamos que esta lição produza em sua vida fruto para a eternidade. Tópico 1. Estudar as Escrituras é uma necessidade do crente. As Escrituras Sagradas são um manual daquele que crê em Deus e o serve. Nesse manual encontraremos todas as diretrizes que Deus nos deu para o servirmos de maneira que atendamos às suas expectativas. Do que me adiantaria sofrer, pagar um alto preço, me esforçar, tentar o meu melhor e um dia descobrir que errei o alvo? É exatamente para evitar esse desastre que a Bíblia existe. Ao estudá-la, entrarei numa sociedade bem-sucedida com Deus e no dia da eternidade confirmarei que acertei o alvo e agradei a Deus. Tópico 1.1. Não há como conhecer a Deus senão pelas Escrituras. Deus se revelou ao mundo através das Escrituras. Ele mesmo ordenou a Moisés, o qual foi o primeiro escritor sistemático da Bíblia, a escrever tudo o que ele ouvia e via para memorial das futuras gerações. Êxodo 17:14 e 34:27. Sem as Escrituras, ninguém conheceria a Deus. Ficaria somente a suspeita de sua existência, mas nunca o conhecimento pleno. Portanto, quando eu me aproximo de Deus através da salvação em Cristo Jesus, preciso mergulhar imediatamente na sua palavra para poder extrair todo o conhecimento possível que Deus espontaneamente ali colocou a seu respeito para o meu próprio bem. Deus quer um relacionamento conosco e isto começa pelas Escrituras. Tópico 1.2. Não há como ser alimentado por Deus senão pelas Escrituras. A palavra de Deus não apenas o torna conhecido de mim, como também atende todas as necessidades de nutrição do meu espírito e da minha alma. Salmos 51:10, 119:25, 130:5. Minha relação pessoal com Deus na oração, no jejum, no serviço cristão e na obra do ministério não pode subsistir a minha relação com sua palavra, porque é a palavra que me dá base de sustentação para esse relacionamento.
O crente que não se alimenta das Escrituras Sagradas é um crente frágil, sem resistência espiritual e suscetível ao engano do inimigo e dos homens. Portanto, eu preciso da palavra de Deus para suprir o meu ser de toda a robustez que preciso para ser um crente maduro em Deus. Tópico 1.3. Não há como crer em Deus senão pelas Escrituras. Logo, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Se a fé só vem pelo ouvir pela palavra de Deus, não importa quantos sinais eu veja Deus operando ao longo da minha vida cristã, eu nunca terei fé para entrar no mundo do Espírito se não perscrutar a palavra de Deus. As 3 razões do porquê a Bíblia tem o poder de gerar fé são: 1. Porque ela é a palavra de Deus e a fé só vem de Deus. 2. Porque ela é 100% confiável em tudo que diz e isso constrói a fé. 3. Porque ao ler as Escrituras diariamente, é gerada entre Deus e eu uma relação de confiança. E fé também é uma relação de confiança. Creio em Deus porque confio nele. Tópico 2. Estudar as Escrituras é participar da mente de Deus. Como já disse, as Escrituras revelam Deus para a humanidade, porém não apenas isso. Elas também revelam a mente de Deus. Conhecer uma pessoa não significa necessariamente saber o que ela pensa. Deus revelou da sua mente as suas criaturas. Quando leio a palavra, tenho o privilégio de entrar na mente de Deus e entendê-la numa medida que é possível a uma criatura limitada como nós. Tópico 2.1. Pelas Escrituras sabemos em parte como Deus é. Só isso já seria maravilhoso demais para criaturas como nós. Não apenas sabemos pela palavra que Deus existe, mas também sabemos em parte como Ele é. 1. Deus é trino. Gênesis 1:26, Romanos 15:16. Ele existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. 2. Deus é eterno. Gênesis 21:33. Ele não tem princípio e nunca terá fim. 3. Deus é como fogo. Ezequiel 1:26 e 27. Sua glória é tão intensa que, quando vista, parece como um fogo que consome tudo. 4. Deus é amor. 1 João 4:8. A Bíblia me informa que Deus é amor, o que nos faz descansar. Porque se alguém tão poderoso não amasse, estaríamos todos em sérios apuros. Mas sabemos, Ele é amor. 5. Deus é luz. 1 João 1:5. A Bíblia nos dá a garantia de que não estarei em trevas ao servir a Deus, porque Ele é essencialmente luz. Tópico 2.2. Pelas Escrituras sabemos em parte o que Deus pensa. Isto é glorioso demais. Mesmo sem sair da terra, já podemos saber o que o nosso Criador pensa em relação a tudo aquilo que é vital para nossas vidas. Vejamos o que Deus pensa sobre 1. O crente. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8:16 e 17. 2. O ímpio. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. Salmo 34, verso 21. 3. O diabo. E o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, verso 14. 20, verso 10. Me perdoe. 4. Sobre Israel. Vós sois
Vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Joel 2:27. 5. Sobre a igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Tópico 3. As Escrituras nos preparam para morar com Deus eternamente. Por fim, as Escrituras me preparam desde a minha conversão para morar com Deus por toda a eternidade. Para que um astronauta vá ao espaço pela primeira vez, ele precisa passar por um longo treinamento, porque o ambiente para onde ele vai é diferente da Terra. O crente também está sendo preparado para mudar de pátria. Tópico 3.1. Morar com Deus não é para todos. As Escrituras nos dizem que somente irão morar com Deus aqueles que são nascidos da água e do Espírito, João 3:5 e Apocalipse 21:10. A água é a palavra, Efésios 5:26, a qual é aplicada em nossos corações pelo Espírito Santo, que é o seu autor por excelência. Muitos ouvem a palavra da verdade e rejeitam. Felizes são aqueles que a receberam como palavra de Deus. 2. Tópico 3.2. Morar com Deus é a maior de todas as recompensas. Chegará o dia em que nenhuma dor e nenhum sofrimento será lembrado mais por aqueles que servem a Deus. Os fiéis receberão a maior de todas as recompensas possíveis e imagináveis: morar com o Criador para sempre. O gozo que teremos por toda a eternidade é algo que já podemos compreender, em parte por causa das Escrituras Sagradas. É a Bíblia que está nos preparando gradativamente para esta mudança radical de nível, prazer, gozo, alegria eternos. João 14:2. Conclusão. Aqui está um vislumbre do incalculável valor das Escrituras Sagradas. Além das razões que damos aqui, existem muitas outras que nos impulsionam a estudar as Escrituras e sobre as Escrituras. É por esta razão que queremos, nas próximas lições, mostrar todas as nossas razões do porquê acreditamos nesta palavra como a única verdadeira palavra de Deus. Esta foi, portanto, a lição número 1. Nós teremos ainda as lições, isso do primeiro tópico, né, das Escrituras Sagradas. Nós teremos os patriarcas, um estudo sobre os patriarcas, teremos o estudo sobre tipologia bíblica do tabernáculo, os juízes de Israel, os reis de Israel, o cativeiro babilônico. Tá? Esta lição sobre as Escrituras Sagradas contém 8 lições e cada vídeo vai ter uma lição, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Seja abençoado. Compartilhe esse estudo do apóstolo Jefferson Neto, do Ministério Apostólico New Time Church.